Ontem nós demos uns glória e a garganta deu uma sumida. Mas glória a Deus pela sua vida. Eu quero mais uma vez pedir para que Deus abençoe a vida de cada um, porque nunca é demais. Nós temos uma palavra liberada sobre a vida de Abraão. E eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. E eu profetizo que você será uma bênção, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu estava orando e Deus me deu esse tema para essa mensagem. Quando o encontro é com Deus. Eu quero fazer essa leitura muito responsiva, com muito respeito ao texto. E a Bíblia diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas. Diga comigo, cartas. Diga mais forte, cartas. Guarde esta palavra. Para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, repita, caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões, ou recalcitrar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão, e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim. Diga comigo, vaso escolhido. Repita, vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho, e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Falar sobre o apóstolo Paulo, eu acho uma responsabilidade muito grande, mas eu acho algo formidável, porque o apóstolo Paulo, quando Saulo de Tarso
a sua vida vai ter uma representatividade muito igual à de muitos de nós. Talvez em algum momento da nossa vida, nós também perseguimos a igreja do Senhor. Talvez com palavras, talvez com olhar, talvez com algum tipo de rejeição liberada pela nossa boca. Falar do apóstolo Paulo é falar de alguém, louvado seja Deus, ignorante na sua face. Alguém que refletia não o amor, mas o ódio. Porque a Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele respirava ameaças e mortes. Perceba que a Bíblia não está dizendo que Paulo respirava ameaças de morte, que aí é um sentimento que talvez nem se consuma, é só uma ameaça no pensamento. Mas a Bíblia está sendo muito clara quando ela fala que Saulo de Tarso, ele respirava ameaças e morte. Então quer dizer que ele é o tipo do homem que não só prometia, ele era o tipo do homem que não só falava, ele era o tipo do homem que não só ameaçava, ele ia lá consumir o fato, ele era um homem ruim. Paulo, ele era intolerável com a sua ganância, com o seu orgulho, e olha que ele entendia que estava servindo a Deus, matando, louvado seja o nome do Senhor, os cristãos da época. É interessante, ora que o texto que lemos agora, ele vai falar sobre a conversão deste homem, chamado Saulo de Tarso, que foi muito além da mudança de uma religião. Não, ele não mudou de religião apenas, ele teve uma mudança sobrenatural. E é interessante que foi no caminho de Damasco que Saulo de Tarso foi atropelado pela glória de Deus. Paulo, ele foi, louvado seja o nome do Senhor, atropelado pela glória de Deus. Talvez alguém não entende isso. É quando Deus, ele se levanta com muito amor pela vida de alguém que talvez você conheça, ou até mesmo pela sua, que um dia foi ruim no seu sentimento, ruim no seu pensamento, e Deus, ele resolve agora se levantar contra você, mas não é para te destruir, não é para planejar algo mal contra você, é simplesmente para confrontar a tua mentalidade da ruindade, daquilo que vai fazer com que você vá para um caminho errado, e ele vem confrontar a tua mente para poder te libertar de você mesmo. Porque eu tenho comigo uma experiência. Deus, ele não nos liberta quando ele expulsa muitos demônios de nós. Ele nos liberta quando verdadeiramente ele expulsa o demônio de nós mesmos. É nós que somos o nosso próprio inimigo. Se você pensa que o teu inimigo é o diabo, você está enganado. O pior inimigo que você tem é quando você olha no espelho e se depara com o homem orgulhoso que nós somos, com a mulher, louvado seja Deus, que não aceita quem é. Talvez você não entenda, mas o pior inimigo talvez está quando você olha para você mesmo e não consegue se vencer, não consegue vencer suas limitações. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus, ele vai te encontrar e a vida vai ser transformada. Então a Bíblia vai dizer que ele foi destronado da sua ignorância espiritual. Porque Saulo de Tarso, ele entende que ele é um seguidor de Jesus. Ele entende que ele serve a Deus de uma maneira correta. E a Bíblia vai dizer que ele tem um orgulho espiritual. Ele tem uma prepotência espiritual. Ninguém para Saulo de Tarso. E ele de repente, ele vai entender que tem alguém mais forte e maior do que ele. Mas é necessário entender que o encontro é com Deus. Você não vai encontrar com um homem qualquer. Você não vai encontrar com uma mulher qualquer. Eu não sei como é que você aceitou Jesus na tua vida, mas eu verdadeiramente, em algum momento dela, eu entendi que eu estava tendo um verdadeiro encontro com Deus. Talvez eu vivia no meu ambiente glorificando a mim mesmo, glorificando o mundo em que eu vivia.
aceitando as paixões mundanas que me atraíam. Mas em algum momento Deus, Ele olhou para mim e falou: é hoje que eu vou confrontar esse menino. E eu vim aqui nessa noite com muita clareza trazer para você o que é um verdadeiro encontro com Deus. Porque muitas das vezes tem muita gente que até está na igreja, até crente há muitos anos, até acha que aceitou Jesus, e é verdade, nós até aceitamos a Ele. Não, vou mais longe, nós nunca aceitamos a Ele, porque foi Ele quem nos aceitou. Nós nunca amamos a Ele, porque foi Ele quem nos amou. Nós nunca escolhemos a Ele, porque a Bíblia diz muito claramente que foi Ele quem nos escolheu. Mas nós temos dentro de nós um orgulho humano que faz com que nós entendamos que foi nós que aceitamos a Jesus. Nós devemos entender que Deus nos deu a oportunidade de vida quando Ele nos escolheu, sendo nós pecadores, sendo nós aqueles que traíamos aquilo que Deus nos deu como originalidade na Bíblia Sagrada, que era uma vida sem impedimento, uma aliança, louvado seja o nome do Senhor, verdadeira, uma aliança que não feriu o princípio, mas nós humanos ferimos todos os princípios necessários para a quebra da aliança. Mas Deus lá do céu se levantou e falou: ainda que eles quebraram a aliança, eu vou me levantar do meu trono e eu vou ao encontro deles através do meu Filho Jesus e vou transformar a vida deles. Acredito que um dos episódios mais impactantes da Bíblia Sagrada e da história da igreja, aleluia, é esse daqui. Saulo, ele era um fariseu. Aliás, Saulo era um extremista. Saulo era zeloso da lei. E perceba que essa expressão significa obcecado, violento. Saulo de Tarso era um homem violento, Anderson, porque ele acreditava que servia a Deus fielmente. Ele era zeloso. E o que significa essa palavra zeloso, pastor? Significa devoção violenta. Olha isso. A pessoa que era zelosa da lei, ela tinha uma percepção de que ele teria que ser violento. A todo custo tinha que ter obediência. Era olho por olho e dente por dente. Ou serve a Deus ou já era. Ou adora a Deus ou já era. Obedece a Deus ou já era. Não tinha conversa. Então ele vai lá e faz aquilo que Deus está, louvado seja o nome do Senhor, enviando na sua Bíblia Sagrada, nas palavras escritas para nós. E ele acreditava que perseguir, matar os cristãos era um ato de adoração. Perceba, nós estamos falando de um homem completamente ruim, com a índole totalmente atormentada, sem perdão, sem misericórdia. Errou, já era. Falhou com Deus, está fora da lei, já era. Incontrolável era Saulo de Tarso. Ninguém parava ele. Isso eu acho interessante. Ele era devastador. Ele prendia pessoas, arrastava tanto homens como mulheres, simples assim, só porque eles louvavam e invocavam o nome do Senhor. Saulo, enquanto era um judeu, não acreditava que Jesus, o Messias prometido nas profecias de Isaías, ia vir ao seu povo. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Era um absurdo esse sentimento brotar dentro do coração de Saulo. Para Saulo era um crime, uma verdadeira aberração adorar a Deus. Aleluia. A pressão era muito grande. Quando a Bíblia diz que ele respirava ameaças, significava que ele havia tornado a perseguição aos cristãos a razão da sua vida.
Olha a profundidade disso, pelo amor de Deus. Hoje nós servimos a Deus da maneira que nós desejarmos. Se está bom, se está errado, se está certo, se não está. Tem um monte de gente que fala que adora a Deus e está tudo bem. Mas naquela época não. Ou era ou não era. Eu aceitei Jesus num ambiente, ou você era ou você não era. Ou você é verdadeiro ou você é de mentira. Ou você é crente ou você é do mundo. Mas hoje não. Nós estamos transtornando. Estamos fazendo com que a palavra de Deus seja modificada aos olhos humanos. Mas não adianta que o que eu enxergo em você e o que Deus enxerga é completamente diferente. Talvez você me vê de uma maneira que Deus não me vê, e vice-versa, porque é assim. A Bíblia está nos relatando isso. Paulo, ele enxergava os cristãos de uma maneira, Deus, ele enxergava de outra. Mas existia obediência, existia pureza no cristianismo. Hoje não, tudo está defasado. Hoje nós estamos nos dividindo entre nós mesmos. Hoje o inimigo encontra várias brechas no próprio corpo para poder danificá-lo. Por quê, pastor? Porque nós não somos obedientes. Porque nós, louvado seja o nome do Senhor, aceitamos hoje e amanhã já se afastamos. Nós adoramos hoje e amanhã já estamos amaldiçoando. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que não tem como da mesma boca sair água salgada e água doce. Não tem como da mesma língua você falar que ama e também odeia. Não tem como, louvado seja Deus, você numa noite como essa, adorar como nós adoramos, e amanhã você está lá no mundo fazendo tudo errado de novo. Deus me trouxe aqui para fazer essa reflexão com você. Porque verdadeiramente hoje nós vamos sair daqui entendendo que quando o encontro é com Deus, tem que haver uma transformação. Se não há uma transformação, nós nunca tivemos um encontro com Deus. Se não houver uma mudança verdadeira, nós nunca tivemos um encontro com Deus. E muita gente se engana que a transformação é só no caráter. O caráter, ele é violado todos os dias. Talvez eu estou falando e você conhece alguém que você ontem falou com ele, ele estava de um jeito, hoje você encontrou ele, ele já mudou. Isso é mudança de caráter também. Então o Saulo de Tarso, ele respirava ameaça. O que é isso, pastor? O único objetivo de Saulo era prender, era julgar, era condenar, era matar os seguidores de Jesus. Observe que o texto não diz ameaça de morte, o texto diz ameaças e morte. Então ele não só ameaçava, ele matava. Não era um sentimento, Everton, que ele tinha na cabeça. Não era um acaso da mente de Saulo, não. Ele ameaçava, em seguida ele ia lá e matava. Eu fico imaginando se nós servíssemos Deus e fosse assim. Talvez muita pouca brincadeira existiria no corpo. Porque nós entenderíamos o que é verdadeiramente ter um encontro com Deus, pastora Márcia. Mas eu vou continuar. O interessante é que no período bíblico, você prender e arrastar uma mulher, prender uma mulher era uma atitude de extremista, incalculável. E Saulo não estava nem aí. Tanto mulher, como homem, como criança, como velho, como quem fosse, não está na linha, morre. Não está na linha, prende. Mas nós somos livres para adorar, amém? Tem alguém aqui que é livre para adorar? Então faça da tua vida uma adoração legítima. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas.
Talvez você pense que você está enganando o pastor. Talvez você pense que você está enganando o nosso apóstolo, a nossa apóstola. Talvez você pode até pensar que está longe dos olhos de todo mundo, mas ninguém fica longe dos olhos de Deus. E nós vamos ver isso nesse texto, porque Deus ele foi muito claro comigo. E nós estamos num ambiente maravilhoso. Que ambiente é esse, pastor? O ambiente da semana que vai entrar, que é o ambiente do encontro com Deus. Se você não sabe que ambiente é esse, eu te convido para entrar. Porque você vai entrar nele, e quando você sair, você vai entender o que é que Saulo de Tarso viveu. Um verdadeiro encontro com Deus, quando ele acontece, E eu não estou falando de roupa. Porque quem acha que encontrou com Deus e vai mostrar isso com a roupa que veste, está muito enganado. Quem acha que o encontro com Deus vai ser pela fala que você tem, está muito enganado. Vai muito mais além do que só isso. Isso também. Pastor, está falando da minha roupa? Não, estou falando da minha. Sabe por quê? O policial é identificado pelo quê? Pelo quê? O juiz é identificado pelo quê? Pelo quê? Pela toga. O mecânico ele é identificado com a roupa, porque às vezes ele está debaixo de um carro o dia todo, então ele tem a roupa toda preta. Não é de sujeira, é de trabalho esforçado do dia inteiro. O vendedor, ele trabalha o dia inteiro com a roupa. Se você encostar nele, ele está suado, mas ele tem uma roupa que identifica que ele é vendedor da Balduco. Minha irmã Luana, quem é que está lá na doce sensação? Ele tem uma roupa? Ótimo. Mas o crente não tem roupa. Você está entendendo aonde que chega o evangelho? Nós desmistificamos algumas coisas. E eu até entendo que você entenda que a roupa não faz o cristão. Realmente ela não faz, mas ela mostra que ele é. Muita gente não ia dar glória. Eu me lembro que quando eu me converti, está aqui minha esposa, que não me deixa mentir. Se me chamasse para ir para a praia, era capaz de eu colocar uma... Como é que chama aquela bem fechada, pastor? Mais fechada possível. Misericórdia. Vamos para a praia, pastor? Vamos. Ia de calça, chinelo e camisa de manga comprida. Porque eu aprendi assim. Mas você acredita que para mim fez muito bem? Porque hoje eu vou para a praia liberto. Mas tudo isso aconteceu depois que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Porque antes eu vi que era só religiosidade. Eu estava me apegando à roupa que eu vestia. Eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu falei para os meus filhos foi: essa televisão, a partir de hoje vai ficar desligada. E se ligar aqui, o Satanás dessa novela não vai ligar mais. Porque o capeta está na novela, está na mulher da novela, está no homem da novela, está em tudo, está em tudo. Pergunta a minha esposa. Eu conto sempre isso, a minha esposa. Um dia nós viemos na igreja. Ela colocou um batom preto. Eu tive a capacidade grotesca de falar que minha esposa estava parecendo uma meretriz. Por causa da religiosidade, não porque eu era um homem de Deus. Mas na minha mente eu achei que era um homem de Deus, irmã. Porque eu andava de terno e gravata. Se eu não me via na rua, se não fosse de terno e gravata. Mas quando ela colocou esse batom, a primeira coisa que eu fiz foi condenar. Naquele dia eu acabei com o culto dela antes do culto começar. Meus filhos me viam chegar em casa, sabe que eles falavam? Chegou o general. Eu era um Saulo de Tarso. Totalmente religioso. Eu sirvo a Deus.
Quando se serve a Deus é assim. Parabéns, Saulo de Tarso. Você precisa de um encontro com Deus verdadeiro. Talvez você está aqui nessa noite. Você é homem, você é mulher. Você é adolescente, você é adulto ou idoso. Eu não sei. Mas talvez você age ou reage de maneira igualzinha que eu um dia reagi. Porque o cristianismo, ele salva e liberta. A religiosidade, ela mata e encarcera. Saulo não era só um ameaçador. Ele matava quando consentia na morte dos cristãos. Ou seja, ele não só matava com a própria mão, ele também dava uma palavra que também matava. Sabe a palavra final? Vocês sabem o que eu estou falando? A palavra final, ele falava assim: ó, pode matar. Acabou para isso aí. Eu acredito que Saulo, pastor Iramael, é tipo de um serial killer do cristianismo. Ninguém podia ouvir no nome de Saulo. Lá no final nós vamos ver, você viu Ananias? Deus deu uma ordem para Ananias, falou: Ananias, vai lá na rua direita. Ele falou: Senhor, eu tenho ouvido alguns rumores desse rapaz aí. Ele matava todo mundo, você vai mandar eu ir lá? A gente chega lá. Então a Bíblia diz que o objetivo principal da sua vida é ameaçar e matar os seguidores do Senhor. E perceba, Saulo era um perseguidor voluntário. Olha o texto no verso 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. Tem gente que está dentro, tem gente que é um voluntário. Tem gente lá no exército que está dentro, né, Lucas? Tem gente que chega lá como um voluntário, né? E o voluntário é difícil, né? É isso que eu acho interessante. Então ele pediu cartas ao sumo sacerdote. E perceba que Saulo, ele não é um fora da lei. Ele está debaixo de uma autoridade para que ele quer cartas. Diga cartas. Para prender, aniquilar, matar, eliminar os cristãos. Aí vem Deus e olha Saulo e percebe que ele gosta de carta. Vou falar de novo. Saulo de Tarso, ele gosta de? Não sei se você vai pegar. Olha que incrível isso. Eu estou pregando o evangelho, alinhado com a palavra de Deus, para você entender bem. Vem Deus e olha Saulo e percebe que ele gosta de. Me ajuda a pregar, fala mais alto, você está cheio de vida. Ele gosta de. Isso. Vem comigo e pensa. Como Deus olhou a situação. Saulo gosta de cartas. Talvez ele gosta de escrever. Talvez ele gosta de ler. E aqui eu quero começar a pregar. Perceba que Saulo agora ele tem um encontro com Deus. E com sua glória fica sem visão. E Deus converte Saulo. E aí nós vamos descobrir que Deus vai transformar a vida de Saulo de Tarso. E vai fazer dele o maior escritor da Bíblia Sagrada. Porque Saulo gosta de. Então Deus ele pegou o artifício das cartas e fez dele o maior escritor que a Bíblia tem. O homem que mais cartas escreveu, Rodney. Será que Deus, olha a mente de Deus, meu irmão. Deus, Tiago, ele olha para a situação de Saulo, ele fala: rapaz, esse homem aí, ele tem uma intimidade com esse negócio de carta. Ele escreve bem, ele lê bem. Vou usar o talento que ele tem. Ah, você não pegou. Ei, Rafa. Olha bem, Val. Deus está olhando a situação, porque lá no livro de Provérbios,
A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra, olhando os maus e os bons. Então Ele está nos vendo todo momento. Eu não te vejo, mas Deus está te vendo a todo. Aí Deus olha para a vida de Saulo, assassino, matador cruel, individualista, orgulhoso, prepotente, mas é defensor da lei, é zeloso da má. Aí Deus olha lá de cima. Se fosse na mente humana, a primeira coisa que nós íamos falar, Deus vai fulminar da face da terra esse aí, porque matou muita gente. Aí Deus lá de cima olha e fala: esse daí eu vou fazer um vaso. É esse daí que eu vou fazer um vaso, Vinícius. Então o que eu vou aprender com isso? Nós vamos aprender na conversão de Saulo que Deus não quer mudar, aleluia, quem você é. A conversão não é Deus mudar o teu talento, as tuas ferramentas. Conversão é Deus mudar o teu alvo. Ah, você não pegou. Acho que eu estou pregando sozinho mesmo. Às vezes nós temos um bom talento e vamos na direção errada. Às vezes nós temos até uma visão, pastora Tatiana, mas estamos na direção errada. Aí Deus olha lá de cima, né, e Ele fala assim: peraí, esse menino ele é muito a milhão, está para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu não vou arrancar o talento que ele tem. Eu vou pegar o talento que ele tem e vou usar a favor da minha obra. Eu vou mudar a história dele, a história da família dele, mas eu vou pegar tudo que ele tem e vou usar a favor da minha obra. Escuta essa. O Saulo, antes da conversão, ele usava cartas para prender. Depois da conversão, ele usa carta para libertar. Você não está entendendo? Ele é aquele que prendia, mas agora ele vai dizer: vivo não mais eu, Cristo agora vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé do verdadeiro Filho de Deus. O homem que mandava prender, Carol, agora ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo. Oh, glória! Aleluia! O Naldo, antes da conversão, fumador de crack, cheirador de cocaína, Vanessa, morador de rua. Depois da conversão, ministro do Evangelho. Você não está entendendo? Deus é fiel. O pastor Paulo, antes da conversão, desmontador de carro, fumador de maconha, bandidinho da Zona Leste. Depois da conversão, pastor do Evangelho. Meu Deus, estou sentindo a graça já. O apóstolo Marco Antônio, antes da conversão, o Teté, ficava pelas esquinas da Vila Ema, fumando, cheirando, bebendo, entortado pelas ruas. Depois da conversão, apóstolo Marco Antônio, para a glória de Deus. Pastor Roberto Mariano, Betão, torcedor do Santa Cruz, Beto Maurão, conhecido no Jardim Sinhá. Depois da conversão, pastor Roberto Mariano, profeta de Deus. Pastor Roberto Mariano, profeta de Deus. Jesus, como o Senhor é lindo. E é o que Deus quer fazer com você. Eu não sei como te chamam agora. Talvez te chamam do malandrinho, o bandido da quebrada. Já foi preso um monte de vez.
não vai sair mais dessa vida. A vida dele ou é morte, ou é cadeira de roda. Deus mandou profetizar para a tua vida: você vai ser o mais novo pregador do evangelho na tua quebrada. É hoje. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele trouxe você para você ouvir essa história mesmo. Ele era ruim, ele não valia nada, mas Deus pegou esse homem que matava. Você vai ser pregador do meu evangelho. Você vai ser pregador do meu evangelho. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Coragem. Ninguém tem que te fazer nada. Você não deve nada para ninguém. Rapaz, talvez tenha alguma menina aqui que lá na quebrada alguém fala: é prostituta. Vive saindo com os varão aí, ó. Ficar entrando até no meio dos casamentos, não vale nada. Deus vai lá e pega ela e transforma ela numa missionária, numa pastora. Meu Deus, transforma ela numa dessas meninas que dança, que baila, cheia do Espírito Santo. Ah, Vinícius, como é bom pregar o evangelho. Meu Deus, como eu amo Jesus. Ah, de ex-fumador de crack, bandido, daquele morador de rua perverso, Deus faz um príncipe em Israel. Meu Deus. Deus talvez não vai mudar a sua personalidade, seus talentos, mas Ele vai mudar o teu alvo. É por isso que o apóstolo Paulo 3,3 de Gálatas, ele fala assim: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para avante, na direção do alvo, na direção do alvo, na direção do alvo. Que alvo é esse? O soberano Jesus Cristo Salvador. Eu continuo na direção do alvo. Eu não sei você, mas eu glorifico, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele não mudou o que eu fazia, Ele melhorou para que eu fizesse na direção do alvo. Ele vai pegar teus talentos, a sua coragem, o seu zelo pelo crime. Sou crime, aqui é bandido, aqui é 1000 graus, sou de palavra. Parabéns, bandidão, seja bem-vindo. Aqui é teu lugar. Por quê, pastor? Porque Deus quer homem de autoridade mesmo. Porque Deus quer mulher brava mesmo. É porque Deus quer gente de personalidade forte mesmo. Por quê, pastor? Porque Ele não vai recuar diante das adversidades. Na hora que o diabo bater o pé e falar recua, Ele fala: em nome de Jesus, eu não vou recuar, eu vou para frente, e você vai sair da minha frente, Satanás, porque eu vou avançar. Aí as pessoas falam que o jovem está com ela só para atrair, para curtir. Oremando comandarabalabas. Ereplobináscia. Aquela que todos veem na quebrada como a menininha dada. Ah, Jesus. Sabe aquela que passa lá perto da tua casa, que até você um dia já falou assim: essa aí, você era a esquerda. Até falei para o meu filho nem parecer na rua, porque ela é meia prostituta. Sai com todo mundo. Deus está olhando lá de cima e falando: é essa aí. Esse aí, mano, só vive fumando maconha, não respeita nem a mãe. Olha os filhos dele, do lado dele fumando maconha. E Deus lá de cima está olhando e dizendo: esse aí, é esse aí mesmo.
aí que alguém olhou para mim um dia e disse assim: seu maloqueirinho sem vergonha, você não vale nada, seu lixo, sai da minha calçada. Ah, Jesus, como foi bom ouvir isso. Vanessa, alguém me chutou na calçada, todo sujo, minha irmã, e falou assim: seu lixo, sai da minha frente que você não vale nada. Fica imaginando, pastor Paulo, Deus lá de cima. É esse aí. É esse aí. Não vale nada para você. Para mim. Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Ah, mas eu sou muito novo, pastor. Que bom. É da tua novice que Deus vai tirar um bom homem de Deus e uma boa mulher de Deus. Ah, pastor, mas eu estou muito velho. Que bom. A tua experiência vai servir para o verdadeiro evangelho ser pregado. Ah, pastor, mas eu só uso roupa assim, eu só falo assim. Fica tranquilo. Deus sabe transformar o vaso. Então ele vai pegar seus talentos e a sua coragem, o seu zelo, a sua inteligência que te levavam para o caminho do mal, e vai convergir o teu alvo para o bem. Ei, Anderson, menino novo da praia, esse maloqueirinho aí, ó, vive roubando os outros aí na beira da praia, ó. Sei não, se for na casa dele, pega um monte de coisa dos outros. E Deus lá de cima olhando, falando: ah, mas pastor, eu só sei montar móvel. Deus lá de cima olhando, dizendo: é você mesmo que vai mexer nos utensílios da minha casa. Eu não vou montar nada na minha casa se eu não te chamar. Ah, mas aquele pedreiro Val faz nada direito, nem contrata. E Deus lá de cima: é esse mesmo que vai agir lá na minha casa. Os telhados vão ser edificados por ele. Os banheiros eu vou usar a vida dele para fazer. Ei, todo mundo na casa do Senhor tem serventia. Você é especial para Deus. Ele pede cartas para Damasco, para perseguir os do caminho. Mas por que os crentes da igreja primitiva eram chamados de os do caminho? Porque o cristianismo, pastor Iramar, ele não era uma tese, ele não era uma teoria, ele não era um conjunto de regras ou de doutrina como as igrejas têm hoje. E pastor, o que era o evangelho? Era um estilo de vida. Gente, oh, glória. Olha a diferença. Quando ninguém falava o cristão, que é cristão e cristianismo hoje tem milhões de e perceba que eles se destacavam, Ena, por causa do estilo de vida deles. Até porque as roupas eram muito simples. Eram verdadeiros vestidões. 2 para não mostrar a sua nudez. Hoje nós temos quase e olhe lá. Tem lugar que já não tem mais nenhum, dona Tânia, de vestimenta. Mas naquele tempo das vestimentas, estava tudo bem. E todo mundo olhava e falava: esses aí são diferentes. Eles são do caminho. Então o evangelho não é um abstrato, ele é a prática. Aí nós vamos avançar. E Deus ele vai falar assim: ô Ananias, preciso que você faça um favor para mim. Fala, Senhor. Vai lá na rua direita.
Tem um homem lá chamado Saulo de Tarso. Você vai pegar ele orando. Pegar ele. Rapaz, o homem se converteu ontem. Hoje ele já está orando. A genuidade do evangelho, Roger. Se converteu ontem, hoje está orando. Ananias vai até a rua direita. Aí ele vai falar o quê? Lá tem um homem chamado? Quero te falar uma coisa, Deus sabe o teu nome. Ah, você não pegou. Você pode estar onde for, Deus sabe o teu nome. Ananias, vai lá na rua direita. Na rua? Deus sabe o teu endereço. Eu nem preciso falar que eu moro na rua Lourdes. Deus sabe. Deus sabe meu nome. Saulo D, até teu apelido ele já sabe. Caculé, já sabia. Estou pensando que só quem conhece o apelido é o crime. Não, ele já sabia meu apelido, pastor Paulo. É impressionante isso. Porque quando eu me converti, pastora Mitz, eu me converti à tarde. 20 minutos depois eu estava na porta da igreja, naquele lugar tirando férias, que você já sabe. Aí me ajoelhei na porta da igreja, pastora. Sabe o que foram lá fazer? Você está tirando nós, hein, mano? Falei, não. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio da graça. Você não está vendo que eu estou chorando aqui, estou me arrepiando todo. Sai da minha frente, irmão, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais nada com essa vida, não. Minha vida mudou. Deus mudou minha história. Deus mudou o rumo dela. Até quase agora há pouco, 20 minutos atrás, eu era o Caculé, ele sabia meu apelido. Agora ele já me chama de Edivonado, porque ele também sabe meu nome. Ele sabe o número da minha casa. Ele sabe o carro que eu tenho. Ele sabe a roupa que eu visto. Deus conhece você no mais íntimo e profundo. Saulo estava? Gente, vocês ficam muito fracos em pouco tempo. Saulo estava? Então Deus sabe o que ele estava fazendo. Fiquei pensando nisso. E às vezes você está lá naquele lugar lá. Vou falar para cá, porque de repente alguém pode achar que é acusação. Às vezes está lá, William, naquele lugar escondido, e acha que ninguém está vendo nada. Deus falou para Ananias que Saulo estava? Então quer dizer que Deus sabia o que ele estava fazendo. Então vou te falar uma coisa. Aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, Ele sabe. Ele sabe. No mesmo dia ele estava orando. E eu vou te falar uma coisa. A luz que derrubou Saulo não veio para destruí-lo, mas veio para reconstruí-lo. A Bíblia diz que quando Jesus ele aparece, no ambiente que era trevas, raiou uma luz. Olha, estava a treva, Dalmar. Uma vez eu fui passar 30 dias no castigo, rapaz. E Deus já estava de olho. Pretinho lá, sofrendo. Pastora Mitz, eu imagino Deus olhando para mim naquele calabouço. 30 dias, sem ver ninguém. Uma frechinha que não dava nem o tamanho desse telefone. Falar, meu Deus, vou olhar para onde? Vou falar com quem? De repente uma luz raiou. Era Deus falando assim, fala comigo. A escuridão acabou. Hein, James?
castigo, né? Só quem passou sabe. Né? Hã? Então você tem que entender, irmão. Preciso dar glória a Deus pela vida de muita gente que está aqui. Mas só quem passou em lugares escuros, onde ninguém te via, onde ninguém te olhava, onde ninguém falava com você, onde você não via nem a voz do grilo cantando para poder te dar um bom dia. Mas todos os dias, 6 horas da tarde, aleluia, alguém aparecia em algum lugar de outro pavilhão e falava assim: hora da oração. Ah, Jesus. Todo dia, 6 horas, alguém se levantava de algum lugar. Olha a hora da oração. Silêncio. Deus. Vinícius, nós não ouvíamos a voz de homens, mas nós conseguíamos ouvir a voz de Deus. Deus, Ele se faz presente aonde ninguém vai. Nós não tínhamos família, nós não tínhamos ninguém. Aí eu vou lá onde o apóstolo falou ontem. Nós não éramos ninguém, mas Deus de repente nos fez nos tornar alguém, para nos chamar de filho. Eita! Nós não éramos ninguém, mas Ele nos tornou alguém e nos chama de filho. Meu Deus, eu não sei você, mas eu já estou cheio. Jesus, Ele é minucioso. Hoje eu venho nessa mensagem falando com Deus, eu falei: Jesus, Ele falou: é isso. Quando o encontro é com Deus, quando Deus quer te parar, nem teu próprio caminho te sustenta. Se Deus quer te parar, Flávio, nem o caminho que você escolhe vai te sustentar. Ele te para. Ele te para. Você pode escolher o caminho que você quiser. Quando Deus quiser te parar, nem esse caminho vai sustentar. Quantas escolhas erradas, né? Por causa de escolha errada eu passei 22. Eu não sei quantos anos você passou, nem se você passou. Mas todo respeito, chega. Chega de ser desvalorizado por quem nem sabe quem você é. Conhecer você pelo apelido, Deus também conhece. Aliás, Ele te conhece pelo apelido, pelo nome. Sabe a roupa que você vestiu ontem, sabe a que você veste hoje, sabe a que você já vai vestir amanhã. Nem chegou amanhã e Ele já sabe. Pode subir o louvor. Essa lágrima que você está tendo comigo aí é presença, não é eu não. É presença. Antes de Deus usar, Deus te quebra. Antes de Deus nos usar, Ele primeiro nos quebra. E antes dele nos enviar, Ele nos trata. Talvez você está sendo quebrado. Se preocupa não, é porque Ele vai te usar. Talvez você vai ser enviado por Deus, mas Ele precisa te tratar. E onde que eu vou ser tratado, pastor? Diga comigo: encontro com Deus. Mais uma vez, encontro com Deus. É lá que você é tratado. É no encontro com Deus que você é tratado. Pastor, mas já passei. Eu te garanto que não. A queda de Saulo
É o princípio do nascimento de Paulo. Deus precisa derrubar o Saulo que está em você, para o Paulo nascer. E não pode tardar. Porque eu tinha uma coisa comigo, as pessoas faziam um convite, eu falava, não estou pronto, não estou preparado, mas estava preparado para tudo. Mas não estava pronto simplesmente para me ajoelhar. Não, estou falando sério. Eu não estava preparado para me ajoelhar na presença de Deus. Mas eu não tinha vergonha nenhuma de ficar nu, apanhando de cano de ferro, de pessoas que nunca me viram na vida, de pessoas que não sabiam nem da onde era a minha origem, quem eu era de verdade, pessoas que nunca me conheceram, mas nunca tiveram respeito pela minha história, como talvez nunca teve pela tua. Pessoas que me maltrataram 22 anos, sem saber quem eu era, me tratando como uma matrícula, me tratando como um prontuário, um número. Para onde você vai? Vou na enfermaria, senhor. Qual que é a tua matrícula? Ninguém perguntava qual era o meu nome. Ninguém perguntava qual era o meu sobrenome. Eles falavam assim, Vitão, qual que é a tua matrícula? Qual é o número que você carrega? Mas eu quero glorificar o nome do Senhor, porque lá eu carregava um número, mas aqui eu carrego a presença. Chega de ser número. Chega de ser número. Você precisa ser quem Deus te chamou para ser, varão. Você não é um número. Você não é um prontuário. Você não é uma matrícula. Você não é um reeducando. Você é um menino de Deus. Tratado como nada. O lixo da sociedade não tem problema. A palavra de Deus vai dizer que ele pega o homem do lixo, do monturo, e o coloca sentado na mesa com príncipes em Israel. Tem algum príncipe aqui? Tem alguma princesa aqui? Adore a ele, adore a ele. Ei! Na verdade, não importa até onde você já foi, um encontro com Deus redefine tudo. Pastor, mas já errei tanto, não tem problema. Um encontro com Deus muda tudo. Recalcula a rota, recomeça. Essa é a noite do teu reencontro. Ou essa é a noite do teu encontro. E vou te falar na autoridade de Deus. Não deixa passar. Porque o inimigo da tua alma está dizendo aí agora, mas você tem uma responsabilidade com o João. Ah, mas você tem uma responsabilidade com o tal lá. E agora? Se preocupa não, filho. Eu estou falando de um Deus que me mudou. Se você for escutar o testemunho meu e de mais alguns aqui, você vai ter que passar dias, meses, anos. Mas entenda uma coisa. Deus não vai esperar você acertar o caminho. Ele vai te encontrar no erro. Eu vou repetir. Deus não vai esperar você sozinho acertar o caminho, mas Ele vai te encontrar no teu erro. E aqui eu termino.
Tem quedas na nossa vida que não são derrotas, são apenas intervenção divina. Ah, pastor, mas eu caí. Não é derrota. Foi Deus que entrou no negócio e mudou. Ô irmão, eu estou falando de uma coisa. Está aqui, ó, esse rapaz aqui. Nós sentamos lá em Tremembé para planejar algumas coisas. Quando foi, Polaco? Quando nós sairmos, vai ser assim, 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 assim. Está tudo programado. Sabe aquela música? O Japa está lá fora. Era Deus quem estava lá fora. Tinha Japa, não tinha ninguém. Pastor Iramar, só tinha Deus. Como é bom ver esse homem aqui. Quando você vê o apóstolo falando, quando você me vê falando, é porque nós temos a certeza de onde Deus nos tirou. Quando você vê alguém pronunciando sobre essas pessoas, o mínimo que nós devemos ter, sabe o que é? Respeito pelo que Deus fez. Talvez a tua história também é um pouco diferente, mas você sofreu, você se angustiou, você foi machucado ou machucada, até hoje está sendo, mas eu estou te trazendo o melhor convite da tua vida, da tua história. Quando o encontro é com Deus, as coisas mudam.